Boa noite. Boa noite a todos aqui presentes, ao pessoal da internet também. Primeiro, falar que hoje é minha estreia como palestrante, né? Apesar de ser espírita há quase mais de 20 anos já, em outras atividades, trabalhando sempre muito com pré-mocidade, mocidade, organizando encontros de jovens, né? É a minha primeira vez como palestrante. E é uma emoção grande para mim. E também gostaria de agradecer à casa, KSSF, pela oportunidade e pela acolhida. Eu e minha família estamos aqui nos Estados Unidos já há 3 anos. E logo, bem mais de 3 anos já, bem no início, a gente descobriu essa casa e tem sido o nosso lar desde então. Oba! Vamos lá. Obrigado, Pedro. Bom, agora o enquadramento ali na câmera lá atrás deve estar bom, né? Deixa eu pentear o cabelo. Já passei perfume também, né? De nada. Bom, agradeço também a casa pela acolhida. É uma grande satisfação poder ser membro dessa família, o KSSF. Na noite de hoje, nós vamos conversar um pouco a respeito de ecologia e ética. É uma palestra, né, que faz parte do nosso movimento aqui interno do KSF Green. Oi, Sil. E também tá dentro da temática do Mês da Terra, que vai começar em breve, né? Na verdade, já estamos, né? Então, vamos lá. Vamos, então, primeiro uniformizar o entendimento a respeito do que vem a ser ecologia, né? Então, a ecologia é uma palavra formada por 2 partes e vem do grego, oikos, que é a casa, e logia, que é muito comum, né, em diversas áreas do conhecimento, que é o estudo dele. Então, é o estudo da casa, num primeiro entendimento. Vocês podem verificar que esse prefixo eco também existe em outra área do conhecimento, né, que é a economia, que é das coisas da casa, né? E ele foi definido pela primeira vez por um pensador, Ernest Haeckel, em 1866, né? Então, final do século XIX, que foi um período da nossa história bastante profícuo, né, em termos de novas ideias, né? E numa definição mais formal, é uma parte da biologia, que estuda os seres vivos, a relação entre eles e a relação entre os seres vivos e o meio. Por isso que se fala meio ambiente, né? Então, a relação dos seres vivos também com o meio. Outra data importante é essa data de 18 de abril de 1857. Alguém arrisca dizer o que aconteceu nesse dia? É a data, né, oficial da publicação do Livro dos Espíritos, né? E existe um colega espírita, que é jornalista, que inclusive já visitou a nossa casa, o André Trigueiro. Tem um livro muito bacana sobre ecologia e espiritismo. E ele cita, né, essa coincidência, né, que são áreas do conhecimento irmãs, ou que surgiram no mesmo caldo cultural do final do século XIX, né? E não é à toa, né, que alguns dos conceitos que estão embutidos no Livro dos Espíritos, e nós vamos ver isso daqui a pouco aqui na palestra, são muito relacionados à questão da ecologia, né? Só não utilizaram aquele nome, né, porque era uma novidade na época ainda, né? Outra coisa que eu quis ressaltar com esse slide é nessa figura da flor no asfalto, né, que não é o poema do Drummond, mas a ideia de que às vezes a gente associa ecologia só à questão da mata muito distante da gente, mas a ecologia está no nosso entorno, está no nosso dia a dia, né? A gente tem que estar atento a isso. Então, para fazer um ponto e para a gente ampliar um pouco o entendimento a respeito desse tema, vamos conversar um pouquinho sobre como funciona a natureza, né? Então, das minhas inspirações para essa palestra foi um documentário que está sendo vinculado atualmente no National Geographic, que chama One Strange Rock, né? E que no seu episódio 1
fala de forma bastante contundente a respeito da sincronicidade que existe na natureza, de como os ciclos estão interrelacionados, né? Então vamos entender um pouquinho dessa história. Então a história começa pelo deserto, né? Então, como vocês bem sabem, nos documentários da National Geographic, eles gostam de misturar de forma muito competente, né, a ciência com antropologia, sociologia, etc. Então ele mostra um grupo que vive no deserto e ocorre o quê? Uma tempestade de areia. E uma particularidade dessa série também é que ela tem como comentaristas, né, astronautas, né, que passaram muitos dias no espaço. Então, eles colocam a perspectiva deles e como funciona a Terra, né, a partir do espaço. E é que é possível de observar essas tempestades de areia até do espaço, né? E essas tempestades de areia, né, elas viajam por todo o oceano e acabam atingindo o continente americano. E parte dela acaba pousando, né, podemos dizer assim, né, na bacia amazônica. No documentário se fala que 23 milhões de toneladas de sedimentos ou de areia que vem do deserto acabam sendo depositados na floresta amazônica. E esses sedimentos funcionam como se fosse um fertilizante para a mata. Então aqui, a primeira relação, né? O deserto na África com a bacia amazônica na América do Sul sendo fertilizado para o material que está disponível na África, né? Próximo ponto é a floresta amazônica como uma fornecedora de oxigênio, né? Vocês já devem ter ouvido que a Amazônia é o pulmão do mundo. Vocês acreditam que isso, pela verdade dos fatos, pela ciência hoje, é uma afirmação correta? Não? Certo. Como a Lina já disse, né, que bom que a gente tem a ciência, a nossa religião, o espiritismo, nossa doutrina, o espiritismo, tem um relacionamento muito pacífico com a ciência, né, ao ponto do próprio Kardec falar, se a ciência mostrar o contrário, a gente tem que rever o que a gente acredita, né? E hoje em dia, pela ciência, é sabido que a Amazônia não é o pulmão do mundo e que todo o oxigênio que ela gera a partir da fotossíntese, ela mesma consome. Toda a biomassa ali, não só as plantas, mas os animais, etc., consomem. Então o balanço é zero. Tá bom, então por que a gente está falando disso, né? Se esse negócio de vir areia lá da África chegar para cá não está ajudando a gerar o nosso oxigênio que é tão precioso para nós seres humanos, né? E para os seres vivos também. Vamos avançar um pouquinho mais nessa história. As árvores, ou toda a floresta amazônica, ela é um excelente mecanismo de transferência de umidade que está no solo para o ar. Quando ele faz essa transferência da umidade que está no solo no ar, se forma o que os cientistas hoje em dia chamam de rios voadores. Vocês já ouviram falar a respeito de rios voadores? São verdadeiros rios, só que em vez de correr nos leitos aqui na Terra, eles correm no céu. Então, do ponto de vista dos astronautas, um deles fala que é muito difícil conseguir uma boa foto, né, da bacia amazônica, porque é um lugar que está sempre nublado, né? E até hoje, né, o Brasil tem um pouco de dificuldade de fazer um monitoramento de desmatamento na Amazônia em função disso. Tem que utilizar outros tipos de tecnologia para saber se está sendo desmatado ou não, porque por espectro visível, né, você tira a foto e só vê nuvem, né? Você não sabe o que está embaixo. E esses rios, se fosse considerado um rio normal, esses rios voadores seriam o maior rio da Terra, pelo volume de água que ele transporta. E para onde vai essa água? São fluxos de água que saem da bacia amazônica em direção a oeste. E o que eles encontram quando vão em direção a oeste? Antes do oceano tem uma barreira muito alta e grande, que é a Cordilheira dos Andes. Então, aquela umidade que está no ar precipita na forma de chuva. E essa chuva, ela escorre pela cordilheira e a partir do momento que ela vai escorrendo por diversos pontos, ela carrega consigo os sedimentos e até mesmo alguns minerais importantes que são carregados junto com essa água.
E essa água chega nos rios, ela alimenta os rios. O próprio rio Amazonas, em parte, é alimentado, né, pelas águas que vêm da cordilheira. E esses sedimentos viajam até o oceano. Então aqui está uma outra foto do espaço, onde a gente vê o delta do rio Amazonas e aquela mancha marrom. Isso são sedimentos transportados pelo rio. Como se fossem verdadeiras, né, veias, né? Se a gente fosse fazer uma analogia com o nosso corpo, é como se fossem veias da Mãe Terra, aí, né? Levando esses sedimentos. E para que esses sedimentos são úteis? Né? Para diversos fins. Mas um que a gente vai destacar aqui, a partir dele, né, e especialmente a partir de um componente, que é a sílica, ele forma um ser unicelular que se chama diatomáceas. Em inglês é diatoms. Né? E esses seres unicelulares são capazes de fazer fotossíntese. E eles sim são os grandes geradores de oxigênio. Tá? Então, no documentário ele usa um bom exemplo. Ele faça uma respiração profunda. Agora a segunda. A primeira delas, todo o oxigênio que você consumiu vem desses carinhas aqui pequenininhos, as diatomáceas. Então, para que existam as diatomáceas, é necessário que tenha toda essa sincronicidade, né? Essas tempestades de areia na África, que chega a areia, fertiliza a floresta, mantém a floresta viva, a floresta faz o trabalho de transferir umidade do solo para o ar, o rio voador chega nos Andes, ele escorre, leva sedimentos até o mar e possibilita a multiplicação das diatomáceas. Existem outros mecanismos de multiplicação de diatomácea também, no documentário ele fala, mas vamos se deter somente a essa forma, né, que é através do transporte de sedimentos pelo rio. Então, o oxigênio que a gente respira vem em grande parte desse mecanismo. Um outro exemplo sobre como a natureza funciona de forma integrada, né, mas agora relacionada à comunicação. O anterior é um ciclo, né? Um ciclo que eu nem completei esse ciclo, porque a diatomácea também é importante quando morre, porque o corpo dela é rígido, é uma sílica, e aí isso forma um tipo de sedimento muito importante, né? E que fertiliza solos ao longo da história. E quando o mar baixa e aquilo que antes era o fundo do mar se torna solo, ele muitas vezes é fértil por causa de um monte de corpinho de diatomácea que está lá. Vamos falar sobre comunicação. E ainda, novamente, é National Geographic, né? E agora a revista. Um artigo a respeito de uma pesquisadora, Suzanne Simard, que estudou como as árvores se comunicam. E ela, inclusive, tem um TED muito interessante, vocês podem buscar esse TED também pelo nome, fica fácil. TED, Suzanne Simard, vocês vão encontrar com certeza no YouTube. Mas esses mecanismos de conversa entre as árvores funcionam da seguinte forma. E ela foi uma das descobridoras desse fenômeno, né? As árvores maiores numa floresta, elas têm capacidade de transferir excesso de nutrientes para as menores. Né? Por quê? Principalmente uma floresta densa, as árvores mais altas, elas têm a vantagem, né, de ter mais acesso à luz, porque elas não estão, né, elas não têm a sombra, né? As menorzinhas estão na sombra. Então, se não fosse isso, muito provavelmente as árvores menores não teriam condições de se desenvolver. Né? E aí, elas transferindo nutrientes das maiores para menores, elas favorecem o crescimento das menores. E faz isso através de uma relação simbiótica, né, de colaboração com fungos que estão presentes no solo. Outra comunicação que ela foi capaz de perceber foi de ameaças. Se uma árvore está sofrendo com uma praga, ela envia sinais de estresse e as demais são capazes de entender esses sinais e se defender a tempo. Né? Então, você olha para uma floresta assim,
só visualmente, assim, do que está acontecendo, você não faz nem ideia, né, da complexidade das coisas que estão por detrás disso, né? E essa revista também, essa edição da National Geographic foi que trouxe, né, como destaque a questão do plástico, né, que não é o tema da palestra de hoje, mas a reportagem é muito interessante também. Bom, falamos sobre ecologia, né? Desvendamos alguns mistérios da natureza, de como ela funciona de forma integrada. Agora vamos falar um pouquinho sobre ética, né? Então, buscando definições de ética, encontrei essa que eu achei adequada, que a gente pode até ler. Parte da filosofia, então a ecologia é parte da biologia, né? A ética é parte da filosofia, responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam, orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas que normalizam as nossas ações, os valores do que é importante e do que não é importante, das prescrições, ou das indicações, o que devo fazer, o que não devo fazer, e das exortações, daquilo que eu devo prestar atenção, presentes em qualquer realidade social. Então, a ética é uma área da filosofia e ela está inserida numa realidade social, né? Ela não está isolada do mundo, né? Rapidamente falando, existe alguma confusão entre ética e moral, se ética e moral são sinônimos ou se não são sinônimos. Da literatura que eu consultei, é possível se considerar que são sinônimos, e muitas vezes são usados como sinônimos. Uma forma que eu busquei entender isso é ética como sendo uma área do conhecimento, e a moral é o objeto de estudo. Por isso que, às vezes, uma coisa se confunde com a outra. São exemplos de questões éticas, só para ficar mais palpável, né, esse conceito. Como devo viver? Né? É uma questão importante, né? Devo buscar a felicidade, o conhecimento, a virtude ou aquilo que é belo? Né? Então, aqui até a conexão com filosofia, né? A estética, né? O que eu devo buscar? Se a escolha é pela felicidade, essa seria a minha própria felicidade como indivíduo ou a felicidade de todos como coletividade? É correto ser desonesto por uma boa causa? Né? O Maquiavel, aí, os fins justificam os meios, né? Nós podemos justificar uma vida na opulência enquanto outros vivem na miséria? A guerra é justificável quando se tem indícios de que inocentes estão sendo mortos? Então, é correto destruir embriões humanos para se fazer pesquisas médicas? Aí aqui um parênteses, né, que a ética é colocada como ética médica, né, a ética do advogado. Então, na área profissional, né, em diferentes áreas de atuação, existem os seus códigos de conduta ou ética, né? Quais são nossas obrigações, se elas existem, com futuras gerações humanas e com demais seres vivos com quem compartilhamos nosso planeta? Então, essa última é mais a ver com o nosso tema. Mas o que eu quis ilustrar aqui é que a ética é algo bem amplo, né? Você vê pelos tipos diferentes de perguntas aqui. Ela vai do indivíduo ao coletivo, à área profissional, e também é uma área dinâmica, né? A ética ela evolui com a sociedade, né? O que muitas vezes era considerado correto no século XVIII, hoje no século XX, não é mais correto, né? Outro conceito que é importante para a nossa conversa de hoje é essa questão do outro antropocentrismo, que coloca o homem como centro de tudo, ou o homem como medida de todas as coisas. Essa figura, esse desenho, né, é bem relacionado a esse conceito, do como o homem é como medida de todas as coisas. E até hoje, né, essa ideia do antropocentrismo é bem forte, né? E a gente vai ver que ela pode ter implicações importantes na questão da ecologia, né? Se a gente considera que nós, como seres humanos, somos os seres especiais, né?
ou que tudo gira em torno de nós, né? Outra ideia que tem impacto também, que é muito comum em muitas religiões, é que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e essa ideia interpretada de forma literal, né? Quer dizer, como nessa pintura do teto da Capela Sistina, né? O Deus é retratado na figura humana, né? E isso também pode ter reforçado ao longo da história, né, essa ideia de que somos especiais, né, mas um especial aqui não de forma positiva, né? A gente sabe que todos nós somos especiais, somos criados, né? Somos criaturas de Deus, mas não é bem esse especial, né, que a gente está falando aqui, né? E, em relação a essa figura, né, eu gosto bastante dela, porque a gente pode questionar algumas coisas. Só um parênteses rápido aqui. Primeiro questionamento, né? Se as mãos elas estão se aproximando ou estão se afastando, né? Só olhando a figura, a gente não sabe. O homem está olhando para Deus ou está olhando para Eva? O Deus, quando aponta, está apontando para o homem ou está apontando em outra direção? Então, algumas coisas, lendo a respeito dessa pintura, algumas questões que você pode colocar, né, a respeito dela, né? Pulando um pouquinho, bom, a gente já viu então que existe, né, uma forma de pensar muito contundente de que o homem é o centro de tudo, medida de todas as coisas, que somos especiais, né, temos privilégios, né? Talvez a melhor palavra aqui é privilégios, né? Mas vamos olhar um pouquinho para a realidade, né? Essa é uma curva que é um gráfico que ficou bastante famoso. Acho que a primeira vez que se tornou popular foi naquele documentário do vice-presidente americano, o Al Gore, da Verdade Inconveniente, né? Ele centrou bastante o documentário em cima dessa curva, até que eles chamavam da curva do taco de hóquei por causa do ponto de inflexão, né? Ela mostra a concentração de oxigênio, de carbono, de CO2, dióxido de carbono na atmosfera, versus a temperatura média. E foi os primórdios da explicação do efeito estufa. E onde está a inflexão dessa curva? Se a gente for ver aqui no gráfico, está em torno de 1800 e alguma coisa, entre 1800 e 1900, né? Que coincide com o quê? Com o início da Revolução Industrial, onde nós, como seres humanos, começamos a tirar debaixo da terra carvão, naquela época ainda carvão, e um pouquinho depois petróleo, né? Que estava lá guardadinho, quietinho, né? E jogando esse carvão para onde? Esse CO2 para onde? Para a atmosfera. Então a gente, de alguma forma, interferiu no ciclo natural do carbono, que era um ciclo longo, né? E a gente, porque para o carbono ter ido lá para baixo da Terra demorou muito tempo, né? E a gente começou a tirar ele de lá e jogar ele para a atmosfera. E isso tem resultado no famoso aquecimento global, né? Outro fato a ser observado é o número de espécies que estão ameaçadas de extinção. Então, essa organização, ela é uma organização bem séria. Eu chequei com amigos que são biólogos e que trabalham com a questão ambiental. E nas bases de dados deles, eles chegam nesses números, na minha opinião, assustadores, né? De que 40% dos anfíbios estão ameaçados de extinção, 25% dos mamíferos, 34% das árvores coníferas, 14% dos pássaros, 31% dos tubarões e raias, né? Quer dizer, eles são vítimas dos humanos, não o contrário, né? Os recifes estão sendo ameaçados também de extinção e desempenham uma função muito importante, né? E os crustáceos. Então, a gente acho que está no momento da nossa história como seres humanos onde se destruiu vidas, né? A biodiversidade, né? Eu coloquei a referência aqui, se vocês quiserem buscar por vocês mesmos que espécies estão ameaçadas, etc. Agora vamos para a nossa doutrina, né? Como a gente está falando de ética e moral estão
diretamente relacionados, eu fui buscar inspiração nas leis morais do Livro dos Espíritos. E o próprio André Trigueiro também, no seu livro, ele faz essa análise também. Tá? Eu pincelei algumas questões, principalmente da lei da conservação. Então, tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhes facultou em todos os tempos os meios de o conseguir, né? No sentido, a pergunta aqui vai na direção, Deus provê o que é necessário para nós como humanos e nós também como coletividade, como planeta? Aí a resposta dos espíritos é sim, e se não os encontra é porque não os compreende. Então, quer dizer, a nossa compreensão de onde está aquilo que nós precisamos não é correta, né? Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhes os meios, né? A gente já fala, né, que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes, porque só o necessário é útil, o supérfluo não o é jamais. Então tem a questão da utilidade, só o necessário é útil. Então você quer saber se algo é necessário ou não, você tem que buscar se ele é útil ou não. Parece simples, mas não é tão simples assim. Mas pelo menos eles dão uma dica aqui pra gente, né? Veja a utilidade, né? E o que é supérfluo, né? Não é jamais. Então cabe a nós também refletirmos a respeito do que é o supérfluo. O que significa supérfluo, né? O que é supérfluo na minha vida e que eu posso deixar de lado. Outra questão é a 616. A natureza não traçou um limite das nossas necessidades em nossa organização? Então, aqui é no sentido de que, a natureza nos impõe limites, né? E esses limites seriam algo a ser respeitado. Quando a gente cruza esses limites, seria algo que seria feito contra essas leis, né? Aí os espíritos respondem, sem dúvida, mas o homem é insaciável, né? A questão da ganância, né? Como se a gente bebesse água do mar, né? Quanto mais água do mar a gente bebe, mais cedo a gente fica, porque tem sal, né? A natureza traçou o limite das suas necessidades em sua organização, na forma como ela é organizada. E aqui organização remete à primeira parte da palestra, onde aqueles ciclos todos que a gente viu, né? A essa comunicação. Aquela organização, ela existe para impor um controle a isso, né? Se a gente extrapola esse limite, a gente interfere nessa organização. Mas os vícios alteram sua constituição. Os vícios aqui não é adicção, é vício no sentido de adulteração. A gente fala que o dado está viciado, né? Toda vez que a gente joga, sai sempre o número 2, por exemplo, né? E que ele foi adulterado, né? E ele criou para si as necessidades que não são reais. Então, de novo, o supérfluo, necessidades ilusórias. Você acredita que no mundo de hoje a gente tem necessidades irreais ou ilusórias? Então, uma forma de pegar o conhecimento que a gente está compartilhando hoje aqui e levar para a prática é você, toda vez que for fazer algo, pensar se aquilo, né, é de fato necessário, né? E uma terceira e última pergunta dos livros dos Espíritos que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra para se obter o supérfluo em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Eles desconhecem a lei de Deus e responderão pelas privações que terão feito experimentar. É importante ressaltar aqui que a pergunta é feita não necessariamente com foco nos seres humanos, né? Se você ampliar essa pergunta para todos os seres vivos, né? Pensar daqueles, né, seres humanos que monopolizam os bens para se obter o supérfluo em prejuízo daqueles. Esse aqueles pode ser não só os seres humanos, mas qualquer ser vivo, né? Então, a gente tem uma dívida, a gente está angariando uma dívida moral com todos esses seres vivos que a gente está ameaçando.
que estão naquela lista lá, naquelas... Lembra das porcentagens estatísticas terríveis a respeito da extinção de espécies? Isso é como se fosse um débito moral coletivo da humanidade. Claro, alguns com mais, contribuindo mais, outros menos, mas nós, como seres humanos, como coletividade, estamos angariando esse débito, né? A gente vai ter que pagar esse débito de alguma forma, né? E fica claro na resposta. E aí, é interessante que ele coloca nos comentários, abaixo, eu não vou ler, porque é longo, mas o ponto aqui é o seguinte, existe o risco de a gente achar, ok, então eu não posso, para não cruzar o limite eu não vou fazer nada. Então quer dizer que a humanidade tem que permanecer, né, estagnada, não evoluir, deveríamos ainda estar morando em cavernas, né, não usando roupas, etc. Ele nos comentários ele fala que não, né? Que isso não é um impedimento ao avanço, mas que temos que estar atento a que tipo de avanço a gente deve buscar, né? Às vezes, quando a gente fala do Brasil, o Brasil ainda é um país que ainda não se desenvolveu, etc. Talvez uma forma positiva de ver isso é que, pelo menos agora, a gente pode ter a chance de se desenvolver de forma correta, né? Não cometer os erros que outros países e outros lugares do mundo se cometeu, né? Então, a questão é, qual que é o desenvolvimento adequado? Ou, dentro do contexto, qual que é o desenvolvimento sustentável, né? E qual é o nosso papel nessa história como um todo? Bom, colocando aquela questão do antropocentrismo, né, a gente se coloca ali num topo de uma cadeia hierárquica, né? E isso é uma representação do quê? De que somos egoístas e orgulhosos, né? Egoístas porque achamos que tudo gira em torno de nós, nós somos o centro do universo. E orgulhosos porque nos achamos melhores do que os outros, né? Melhores do que os outros seres vivos, né? Aqui, inclusive, nessa figura, ele coloca talvez uma figura masculina e feminina, né? Até para ressaltar que o homem masculino, né, seria melhor do que a mulher, né? É esse o nosso lugar, é esse o nosso papel, tendo consciência de como funciona a natureza, da doutrina espírita, do que Jesus nos ensinou. Eu acredito que não, né? O próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, acho que é no Livro dos Espíritos ou no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que os piores defeitos nossos é o egoísmo e o orgulho, né? E que ele deveria ser substituído pela maior virtude, né? Que é o quê? A caridade, né? Tem um lema, fora da caridade não há salvação, né? E nosso mestre falou que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E eu peço a vocês uma reflexão de quem é o próximo aqui. Ao longo da nossa história, né, o próximo, essa fronteira de quem é o próximo foi se ampliando, né? Muito tempo atrás era quem pertencia à família ou clã, né? Depois a sua comunidade, de repente, de um certo tempo, um país, né? Agora, mais recentemente, tem-se um multilateralismo, tal, essa questão de que o próximo pode ser o planeta como um todo. Uma próxima fronteira seria o próximo como todos os seres vivos. De estabelecer uma relação amorosa com todos os seres vivos. E a partir do momento que a gente estabelece essa relação amorosa com todos os seres vivos, a gente sai desse quadro onde prevalece o egoísmo e o orgulho e coloca o ser humano num topo de uma cadeia hierárquica e nos leva para um desenho mais harmonioso, onde em vez do ego seria o eco, que é a coisa do lar, que todos nós compartilhamos o mesmo lar, a mesma casa, e participamos desses ciclos, desses mecanismos de autocontrole. Se a gente excede o nosso limite, a gente está onerando o sistema. A gente está fazendo com que ele deixe de funcionar de forma adequada, na forma como foi desenhada para que funcionasse, né? Então, essa outra representação, não do homem no topo,
mas o homem inserido, né, entre todos esses seres vivos. E isso não nos reduz, muito pelo contrário. Uma vez que a gente tem essa sensação de pertencimento, dessa riqueza enorme que é a vida, né, e que somos, talvez, uma espécie que tem uma capacidade de entender melhor como funcionam esses mecanismos, a nossa responsabilidade aumenta muito. Não é subjugação. Não é que nós somos melhores do que os outros seres vivos. Nós somos, podemos dizer assim, irmãos, né? Nós somos todos criaturas do mesmo Deus. Bom, essa é a biografia que eu utilizei, o Livro dos Espíritos, a Ecologia e o Espiritismo, Ecologia e Espiritismo, do André Trigueiro, o documentário da National Geographic, a revista, algumas coisas da Enciclopédia Britânica. Esse site da Stanford é muito bacana, é um dicionário de filosofia, tem artigos muito bacanas sobre diversas áreas da filosofia. O TED Talk, da pesquisadora que eu citei, e aquela instituição que faz essas listas de espécies ameaçadas de extinção. Então, muito obrigado, pessoal.